Na reportagem de hoje, na série Retratos, Pandemia 2020, nós vamos mostrar a percepção de pessoas envolvidas com a arte, né? Como elas enxergaram a pandemia, ou enxergam. Vamos lá. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Durante a nossa série sobre o livro Retratos, cada coautor refletiu nos artigos sobre o ponto de vista da economia, da política e da saúde pública. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia do ponto de vista das artes. A professora Sandra, de História da Arte, lembra como mergulhou nas emoções das pessoas desde o ano passado, a partir de uma imagem feita por um artista dinamarquês. Então, essa obra foi uma obra que, quando eu olhei para ela, que é do William Hammershøi, eu pensei, nossa, esse artista está me dizendo coisas sobre a pandemia, sobre esse momento que a gente vive. E aqui, vocês veem que é uma mulher olhando para fora da janela. Esse olhar para o mundo através da janela faz com que a gente se volte para o interior, para dentro de casa. Procurar beleza no ordinário, né? O que é ordinário? Um quarto bem arrumado. Coisas assim que, de modo geral, naquela vida corrida, na rua, a gente não podia dar atenção. A médica e artista plástica Mariette Silveira é esposa do médico Luiz Alberto Silveira, que organizou o livro Retratos. E quando houve o isolamento social em março do ano passado, ela e o marido se prepararam para ficar em casa, no município de Rancho Queimado. Foi quando Mariette percebeu que teria mais tempo para desenvolver a vocação para a pintura. Também acho que as artes contribuíram muito nesse período, porque imagina uma pandemia sem música, sem um livro. Então, se não houvessem as manifestações artísticas, provavelmente esse período de pandemia teria sido muito mais sofrido. Como crítica de arte, Sandra mergulhou fundo no significado da pandemia e pesquisou a relação da arte com o comportamento das pessoas durante o período de isolamento. A gente não precisa de tanta coisa, né? A gente não precisa de tantos objetos, a gente não precisa de tantas roupas, a gente não precisa de tantos sapatos. Então, esse retornar ao essencial tem a ver com objetos e com o mundo material, evidentemente, mas tem a ver também com a questão de valores, né? O que nos importa privilegiar na vida? Família, filhos e amigos. A casa da Mariette se transformou em um grande ateliê e também um belo exercício de observação. Inicialmente eu comecei com muita observação de natureza. Então eu pintei muita natureza, porque o ambiente onde a gente estava era muito lindo, onde a gente está até hoje, na realidade. Depois eu comecei a me inspirar nas emoções das pessoas. Então é o medo, é a resignação, é a depressão, é a tristeza. Depois, um outro trabalho também em aquarela, eu retratei os abraços que estavam faltando, porque uma coisa muito marcante foi que todo mundo sentiu falta do contato físico. E as máscaras também esconderam o nosso rosto, então eles atrapalharam na visualização das emoções. Então eu botei as emoções na máscara, então inclusive é a capa do livro que o Luiz Alberto organizou. Para Sandra, a arte pode traduzir o que muitas vezes nós não conseguimos explicar em palavras. E nesse tempo de pandemia, é através da arte que podemos enxergar outro ângulo da mesma tragédia. A
acredito que a gente tem que ver o que tem de bom em tudo que acontece, porque se a gente for falar só das coisas ruins, eu também padeço de muita tristeza com várias falências, negócios fechando, pessoas sem dinheiro. As dificuldades que eles passam são imensas. Então a pandemia também fez ver o quanto a gente, como sociedade civil, precisa também ajudar muito, porque o poder público não dá conta. É uma obra de um artista que me fez pensar em tudo isso. A Mariette mostra que esse tipo de arte imita a vida daqueles que enfrentaram as perdas provocadas pela Covid. Mas essa outra técnica de pintura que ela utiliza, feita em cima de retratos originais, revela que o nosso cotidiano pode ganhar mais brilho quando a vida puder imitar a arte. Já pensou a natureza dentro de casa? Sou bem otimista. Eu acho que nós não chegamos no ponto de evolução que a gente está por acaso. A espécie humana ela tem características próprias que foram desenvolvidas em toda a nossa evolução, que permitem que a gente consiga sobreviver em situações muito adversas. É um dom que nós temos, né, que foi desenvolvido e que vai ajudar a nossa espécie a conviver nesse planeta, só que precisamos encontrar um maior ponto de equilíbrio, de harmonia. Então nós temos que estar um pouco mais harmonizados com essa unidade de planeta.